Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vou falar um pouco sobre o vexame que o Vasco da Gama deu ontem na Venezuela, perdendo de 4-1 o poderoso Porto Cabedelo, né? Então, falar sobre o Vasco da Gama, para mim não é legal fazer críticas ao futebol do Vasco da Gama. Deixa eu falar para vocês. Primeiro porque eu tenho duas vascaínas dentro de casa, minha esposa e minha filha. Minha filha é aquela torcedora de frequentar estádio, de ir ver o jogo no Vasco em São Januário, no Maracanã. Minha filha dá cara a tapa, ela é vascaína e ela gosta de ver o Vasco jogar. E ela e minha esposa ultimamente só tem tido tristeza, né, nos últimos anos, né. Primeiro, o único título que minha filha viu de expressão do Vasco da Gama foi a Copa do Brasil. Depois minha filha não viu mais título nenhum de expressão do Vasco da Gama. Então eu fico muito triste de falar do Vasco da Gama. Mas pois bem, vamos falar aqui. No dia 18 de abril, Flamengo e Vasco se enfrentaram naquele sábado, né, no Maracanã, onde o Vasco no primeiro tempo teve duas oportunidades de abrir o placar e até venceu o jogo, né, com um chute do PH na trave e depois o Nuno Moreira. E depois o Flamengo dominou a partida e o Léo Jardim foi a figura no campo. Foi o melhor jogador, pegou tudo, agarrou tudo, fez defesa espetaculares, né? Tipo aquela cabeçada do Pedro, aquela cabeçada do Cebolinha, no chute do Pedro. E ele foi o homem do jogo, ele agarrou muito. Pois bem, eu fiz um comentário que o Vasco cortou 20 minutos fisicamente. Depois o Vasco morreu e o Flamengo dominou em campo. Teve Vascaíno que veio aqui, né, nas minhas redes sociais, me criticar, falar que eu era clubista, só fazia crítica ao Vasco da Gama porque eu não tinha nada que falar do Vasco. Mas não é isso. Com todo respeito à história centenária do Vasco da Gama. O Vasco é um clube centenário de 120 anos. O Porto Cabedelo tem 11 anos, foi criado em 2014. O Vasco jamais poderia perder uma partida para esse Porto Cabedelo de 4-1. Já era uma vergonha se perdesse por 1-0, né? E o Vasco dá esse vexame e perder de 4-1. Qual torcedor do Vasco que não fica triste? Eu não sou vascaíno, sou torcedor do Flamengo, mas eu tenho, já falei, minha esposa, minha filha e meu netinho de 4 anos já é vascaíno. Rapaz, o Pedrinho enganou o torcedor do Vasco quando vendeu que o Vasco era a 8ª força do futebol brasileiro. Não é. O Vasco é a 4ª força do futebol carioca. Como é que o Vasco pode ser a 8ª força do futebol brasileiro? Não pode, né? Pedrinho enganou os torcedores. Outra coisa, contratou o Diniz. Diniz é treinador e também é psicólogo. Ele vai ter que trabalhar muito a cabeça desses jogadores do Vasco da Gama. O Vasco vai ter que ser trabalhado a mente dos jogadores, porque psicologicamente esses jogadores estão abalados, né? Principalmente a gente vê o Hugo Moura, a gente vê o João Vitor e a gente vê o Felipe Coutinho não produzindo nada, não fazendo nada. Então a gente tem que ver, até jogadores como Piton, como PH estão caindo de produção. Então a gente tem que dar uma olhada e ver o que o Diniz vai fazer. Um abraço e até o próximo vídeo, né? Espero que ninguém me xingue aí mais.